Esta sombria verdade se desencadeou esta semana e a humanidade cega nem sequer suspeitou. Em apenas 4 dias, a Europa selou as 2 garras que faltavam para o abismo final. No dia 9 de julho, o Parlamento Europeu aprovou a criação do euro digital, uma cadeia totalmente eletrônica, rastreável em cada transação que o monstro pode congelar, sufocar e programar. Uma praga que poderia se tornar a base tecnológica perfeita para o que a Bíblia chama de marca da besta. Um inferno onde ninguém pode comprar nem vender sem a autorização do poder. Mas trema, porque isso foi só metade da rede. 4 dias depois, nesta segunda-feira, 13 de julho, revelaram a segunda peça, a identificação das pessoas. Com a desculpa de proteger as crianças, a Europa prepara uma armadilha onde todos, absolutamente todos, teremos que entregar nossa identidade para entrar na rede. Quer abrir o TikTok? Identifique-se. Quer entrar no Facebook? Prove quem você é. A privacidade morreu. Cada clique, cada rede social, cada suspiro online está atrelado ao seu nome e ao seu rosto. Dinheiro preso de um lado, alma vigiada do outro. 2 trilhos do mesmo trem colocados na mesma semana. E há quase 2000 anos, um apóstolo exilado na ilha de Patmos viu esse abismo e deixou isso escrito. Não vá embora, porque vou te mostrar as provas, as datas e o versículo exato. Isso te ameaça. Não importa onde você viva. A identidade vigiada. Veja esse pesadelo. Nesta segunda-feira, em Bruxelas, um painel de especialistas criado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entregou seu relatório sobre a proteção de menores na internet. Os pretextos parecem razoáveis. Nada de telas para menores de 3 anos, redes sociais vigiadas até os 13 e a partir daí as plataformas teriam que provar que são seguras. Ursula von der Leyen comparou isso a não dar as chaves do carro para uma criança sem carteira de motorista e anunciou que, após o verão, apresentará a proposta de lei. Até aqui tudo parece proteção infantil, e proteger as crianças é correto e necessário. Mas agora vem a armadilha que quase ninguém está vendo. Como se verifica a idade de uma criança na internet? Pense bem. Para comprovar que um usuário é menor de idade, o monstro precisa vigiar a idade de todos, não só das crianças. De você, de mim, de cada alma que quer entrar no TikTok, no Instagram, no Facebook ou no X. Se os prazos forem cumpridos já no ano que vem, cada escravo na Europa teria que provar quem é para acessar as redes sociais. E aqui está o detalhe que confirma que isso não é improvisado. O aplicativo para verificar a idade já existe. A Comissão Europeia o apresentou meses atrás e anunciou que está tecnicamente pronto. Vocês sabem como ela é chamada na própria documentação oficial? Mini carteira, porque compartilha as especificações técnicas das carteiras europeias de identidade digital que chegam no final deste ano. Preste atenção na armadilha. Primeiro construíram a ferramenta. Nesta segunda-feira geraram o consenso político e depois do verão chega a lei que a torna necessária. O relatório até fala de uma maioridade digital plena aos 18 anos. Sua vida na internet classificada pela sua identidade acorrentada desde o berço. O euro digital. Agora lembre-se da primeira garra. No dia 9 de julho, com 416 votos a favor, o Parlamento Europeu aprovou o mandato para negociar a lei do euro digital. Uma moeda com limites de posse entre 3.000 e 4.000 euros por pessoa, uma armadilha que as empresas não poderiam reter por mais de 24 horas. Uma corda que, segundo alertam os analistas, permitiria congelar fundos, aplicar juros negativos automáticos e condicionar o uso do seu dinheiro a comportamentos que o poder considere desejáveis. Veja como o dinheiro em espécie é restringido. A Europa já aprovou um limite de 100.000 euros para pagamentos em dinheiro e países como a Espanha reduziram para apenas 1.000. Una as 2 peças desta semana. 9 de julho. Dinheiro digital que o poder pode programar, sufocar e desligar. 13 de julho, identidade digital sem a qual não se navega, não se fala, não se participa.
Dois trilhos do mesmo trem. A sentença está escrita. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. E assim fazia com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse colocada uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ouça bem essas palavras. A todos pequenos e grandes, um identificador universal sem o qual você fica fora da economia e da sociedade. Para que essa cova funcione, primeiro o seu dinheiro precisa ser digital e controlável. E em segundo lugar, cada alma precisa estar identificada, sem escapatória. Exatamente as duas leis que a Europa impulsionou esta semana. Não estou dizendo que este aplicativo ou esta moeda sejam a marca da besta. Estou dizendo que a infraestrutura que tornará possível esse jugo já não é mais teoria. Tem votos, tem datas e tem um aplicativo pronto para baixar. O profeta Daniel anunciou que, no tempo do fim, a ciência se multiplicaria. Daniel 12:4. E Jesus disse em Lucas 21:28. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O abismo que se aproxima, minha mensagem sombria para você. O mundo está construindo uma cova onde tudo dependerá de uma marca, aprovada pela besta. Mas há uma verdade que nenhum governo vai te contar. Uma verdade oculta, sob a sombra da morte. João 1:12 adverte que a luz dos poucos que resistirem será perseguida com fúria implacável, antes que este inferno te apague para sempre da existência. Você deve se preparar para o que já está batendo à sua porta. Hoje é o último segundo de paz antes que a noite eterna engula toda a luz da terra. Se esse pesadelo te gelou o sangue, prepare-se para o que vem agora. Porque a verdade é muito pior do que você imagina. E isso não é nada perto do que eu vou te contar. Sobre o que os governos já identificaram. Dizia que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse colocada uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém pudesse comprar ou vender nada, a não ser quem tivesse a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Por isso, hoje estou anunciando que este governo tornará obrigatório um novo documento de identidade digital gratuito para ter o direito de trabalhar até o fim desta legislatura. Permitam-me esclarecer isso. Vocês não poderão trabalhar no Reino Unido se não tiverem um documento de identidade digital. É simples assim. Porque as pessoas decentes, pragmáticas e justas querem que enfrentemos os problemas que vêm ao seu redor. E claro, a verdade é que não vamos resolver nossos problemas se não enfrentarmos também as causas fundamentais, olhando para o futuro para enfrentar a pobreza e o conflito. E fazia com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém pudesse comprar nem vender, senão aquele que tivesse a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem e o seu número é 666. 666. E você pode pesquisar, porque isso é algo oficial. Na conta do presidente Nayib Bukele, de El Salvador, no X, ele acabou de citar Apocalipse, capítulo 13. E ele acabou de dizer que o que está acontecendo no Reino Unido é nada mais, nada menos do que a plataforma do anticristo. Senhoras e senhores, já não há mais tempo para nada. O tempo está próximo. Presidentes importantes, reconhecidos, nunca tinham feito algo assim, uma declaração com um texto profético. Sempre tínhamos visto presidentes falando sobre temas devocionais da Bíblia. Mas agora estamos vendo exatamente textos proféticos, textos apocalípticos. E não só isso,
A reunião de Netanyahu com os principais ministros dos Estados Unidos para uma paz no Oriente Médio tem muito a nos dizer. E o que você deve fazer? Neste vídeo, vou te dizer exatamente tudo o que você deve fazer. Não é só para você ficar como espectador assistindo e ouvindo a quantidade de vídeos que existem e que não tem fundamento bíblico. Mas você realmente precisa ficar alerta. Os alarmes estão soando. O anticristo já está em cena e está prestes a se manifestar. Pare de dormir. É hora de despertar. Levante-se, porque chegou o tempo de falar sobre os temas proféticos. Já acabou a religiosidade cristã. Esqueça essa religião que não te serviu absolutamente para nada e se agarre à Bíblia, a palavra de Deus. Isso é interessante. A todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo, eu incentivo que deixem um like. É um tema sensível e muito delicado. Tem a ver exatamente com o que está acontecendo no Reino Unido. O que está acontecendo no sistema anticristão? Os governos do anticristo estão se preparando. Lembre-se do que aconteceu na ONU, todas essas reuniões. Desses governos burocráticos, burocráticos, todos esses governos, tudo o que estavam fazendo, a zombaria, e tudo isso é algo ao qual devemos prestar atenção. Se você não analisa os noticiários, se não analisa o que está acontecendo ao seu redor, se não percebe que o Senhor está perto e se continua buscando leite espiritual, você vai ficar. Não seja essa virgem insensata. Essa virgem insensata que por não ter sua lâmpada acesa, ficou. Não seja como essas 5 virgens. Veja, Nayib Bukele, presidente de uma nação, acabou de publicar em sua conta no X. Por isso eu digo, vá e investigue. Entre no X, que antes se chamava Twitter. Vá e veja a publicação de Nayib Bukele. A propósito, Nayib Bukele disse que não queria participar da reunião da ONU, que ele não queria perder tempo. Algo está acontecendo. Nayib Bukele sabe de algo e simplesmente decidiu não comparecer. Um trecho do Apocalipse. Ele citou o capítulo 13 do Apocalipse. A pergunta que faço é esta: por que um chefe de Estado cita uma profecia que fala de uma marca na mão ou na testa? Por quê? Porque isso nunca tinha acontecido com nenhum presidente? É verdade. Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt. Vários presidentes foram cristãos, mas sempre colocaram textos devocionais. Mas nunca um presidente de uma nação colocou publicamente um texto profético da Bíblia. Está sendo ativada agora no tabuleiro global a marca da besta e começa no Reino Unido. Tem um filme chamado São 3, a Profecia. E diz que do Reino Unido poderia se levantar o anticristo. Mas diz, espere um pouco, espere porque talvez você se confunda. Pare de ver tanto TikTok e assista vídeos completos e contundentes como estes. Veja, o Reino Unido anuncia uma identificação digital obrigatória para trabalhar. Ninguém poderá trabalhar no Reino Unido. O primeiro-ministro do Reino Unido acabou de declarar: ninguém poderá trabalhar no Reino Unido se não tiver a marca ou a identificação digital. O mesmo está prestes a acontecer no México. Quantos mexicanos estão conectados aqui? México, eu tenho um vídeo. No final, vou deixar o link para você acessar e ver a Curve, que é uma identificação digital. Por enquanto não é obrigatório, mas depois, se você não tiver isso, não poderá trabalhar. Governos, tecnologia, profecia, coincidência ou cumprimento. E o que vem por aí, ou seja, neste vídeo o que temos é contundência. Por isso, sempre incentivamos as pessoas que estão chegando agora a assistirem o vídeo desde o começo. E sempre deixem o like, por favor, isso ajuda a promover o vídeo para que outras pessoas possam assistir. Quando você deixa seu comentário, é importante porque nós realmente lemos e damos like no seu comentário. E isso também ajuda para que o sistema do YouTube promova o vídeo para muitas pessoas. Olhem isso é impactante.
a marca da besta. Acabamos de ler Apocalipse capítulo 13. Está lá logo depois, no mesmo Twitter do Reino Unido, porque também se tornou oficial. Nayib Bukele reage e a reação dele é Apocalipse 13, onde está falando sobre as diferentes classes sociais, pequenos, ou seja, crianças. Você pensava, porque infelizmente naquela igreja onde você frequentava, te ensinaram que todas as crianças vão para o céu. Isso é falso. Isso é falso, e eu já disse isso muitas vezes. Então você precisa tirar todos esses argumentos que te ensinaram, pobres, medíocres, que não servem absolutamente para nada. Desaprenda para que você possa aprender. Porque a Bíblia realmente diz que pequenos vão ficar e pequenos vão ser marcados. Vão ser marcados com a marca da besta. Pequenos, mesmo que você não acredite. A Bíblia diz isso. O que isso quer dizer? Nem todas as crianças serão arrebatadas. Não é que a Bíblia diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. O Senhor Jesus usou como exemplo uma criança inocente. É um exemplo, é uma ilustração. Muito cuidado com isso, ao fazer interpretações erradas. Então, quando uma criança já tem consciência, já é julgada e já é culpada. Pequenos e grandes, ricos e pobres, as classes sociais, os mais pobres, os mais ricos. Ali não vai se salvar absolutamente ninguém. Todos serão pressionados a serem marcados. Livres, escravos, as pessoas que têm sua própria empresa e os que são empregados. Que seja colocada uma marca na mão direita ou na testa. É isso que quero te dizer porque é contundente o que está acontecendo. Nayib Bukele acabou de se pronunciar. Já tínhamos mencionado em muitos vídeos o Nayib Bukele e as pessoas, como papagaios, repetiam escrevendo uma e outra vez. E por que coloca a foto do Nayib Bukele? E por que coloca a foto do Nayib Bukele? Era justamente fazendo um acompanhamento de todas as coisas que estão acontecendo. Se as pessoas estão se conectando agora, se as pessoas que estão apenas começando a assistir a este vídeo não conseguem entender, não conseguem compreender o fato e a evidência imediata. Ou seja, o que vemos é que o governo do Reino Unido anunciou, e por isso é a reação de Nayib Bukele na conta do Twitter. O governo do Reino Unido anunciou um requisito de identidade digital para os trabalhadores, e isso gerou reações, petições e protestos políticos. Comunidades cristãs e líderes começaram a se manifestar, começaram a ver paralelos. Precisamente, paralelos com o quê? Começaram a ver paralelos em Apocalipse 13. Nas redes sociais foram divulgadas comparações diretas. E um presidente, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, de um dos países mais pequenos, mas mais controversos, faz um anúncio. Apocalipse 13, que sabemos que está diretamente relacionado com a marca da besta. Ou seja, usa a Bíblia para quê? Para falar sobre o sistema. Agora bem, o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo no mundo, todas as guerras, todas as catástrofes, todas as doenças, todas as pandemias, estão nos anunciando algo. A Terra já não aguenta mais. Irmãos que estão aqui, cristãos que estão aqui, não cristãos que estejam aqui, escutem. A Terra já não aguenta mais. O Senhor Jesus Cristo está às portas. E o que me entristece é que se você olhar para o estado das igrejas cristãs, esse é o tema que menos se prega. Não estão pregando sobre isso. Os noticiários são alarmantes. As coisas estão acontecendo em diferentes países. A paz no Oriente Médio, através de diferentes governos e cenários, Israel como relógio profético. A marca da besta está sendo estabelecida em diferentes países e a igreja não faz absolutamente nada. Por isso você deve compartilhar este vídeo. Eu disse que minhas mensagens iam mudar. Minhas mensagens iam ser mais proféticas agora, de agora em diante. E vamos reagir a tudo o que está acontecendo, a atmosfera, a natureza, os terremotos, os tsunamis, os governos, cada passo que o sistema der.
Vamos analisar tudo com lupa, porque tenho certeza de que não passamos desta geração. Estes são os tempos anunciados pelos profetas, anunciados por Jesus, Mateus 24. Estes são os tempos dos quais falou o apóstolo Paulo. Esses são os tempos dos quais falou João, lá em Apocalipse. Estes são os tempos. Os tempos estão marcados. E eu já disse muitas vezes, estamos vivendo tempo extra. Como é possível que enquanto as igrejas que dizem ser cristãs, que os pastores que dizem ser pastores, e estão em tantas reuniões e em tantos concílios que pregam a palavra de Deus, que trazem a mensagem de Deus, não se pronunciem? E um presidente de uma nação que não está envolvido em uma igreja que não é pastor, começa a reagir. Como isso é possível? E nós ali de braços cruzados, eu disse que minha mensagem ia mudar. Por isso, se quiser, vou levar isso ao extremo. Nós vamos levar isso para outro nível. Este canal vai subir para outro nível. Eu venho anunciando, venho dizendo isso várias vezes. Por isso, para as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo contundente, que gostam de ver como se confrontam. Aqui as diferentes seitas, heresias e blasfêmias. Inscreva-se e ative o sininho de notificações, porque isso é apenas o começo de tudo o que vamos fazer. Na verdade, temos que usar todos os meios para dizer e anunciar que a vinda do Senhor está próxima. Olhem, vamos analisar os contextos diplomáticos. Muitos acham que é algo político que está acontecendo. Esses noticiários, você vê o Donald Trump, ao Benjamin Netanyahu, você os vê lá fazendo alianças, ligando para o presidente do Catar. E eu já disse para vocês, prestem atenção no Jared Kushner. Prestem atenção, eu tenho mandado fotos para vocês, mas alguns não entendem, não sei o que estão esperando. Eu já disse para vocês olharem o objetivo, qual é? Jared Kushner aparece por aí em algumas cenas. Eu já disse várias vezes, alguns estão desviados, olhando para outro lado. Mas é Jared Kushner que está presente. Toda vez que Israel vai negociar a paz, Jared Kushner está lá no meio. Ele não tem nada que fazer nessas reuniões. É o genro que mandem ele para casa, mas não é assim. Tem muito a ver. Olha, foram publicados acordos e planos de paz recentemente. 20 pontos sobre a paz em Gaza. 20 pontos importantes. Também se sentaram, e eu tenho um vídeo aqui, onde havia 10 assentos. 10 assentos, como a Bíblia fala. De 10 governos, Jared Kushner reuniu 10 assentos em Gaza. Esses acordos incluem condições econômicas. Também mostram garantias internacionais, medidas administrativas, o que a imprensa chama de paz, e acordos humanitários à imprensa, os noticiários, o noticiário do seu país. Conecte-se amanhã e você, amanhã de manhã, vai ver no mínimo, 20 notícias sobre essa paz. 20 notícias sobre Israel e Estados Unidos, no mínimo. Eles chamam de acordos humanitários. Em muitos casos, traz mecanismos de controle, como vemos no Reino Unido, que já vai se tornar algo importante. Identificação, controle de fronteiras, sistemas de verificação. Mas, pastor, como faço para fugir disso? Se você está conectado, vou te dizer o que deve fazer. O que você acha? Se você está conectado, vou te dizer o que fazer. Em muitos casos, vemos que países vão estabelecer isso. Mexicanos, preparem-se, porque vocês são os próximos. Mexicanos conectados, preparem-se. Tomara que compartilhem este vídeo amplamente e não fiquem de braços cruzados. De verdade, isso é interessante. Controle, isso é para controle. São sistemas de verificação, esses elementos eles se encaixam com a imagem bíblica do controle econômico mundial. Lembre-se, o espírito de Mamon, o espírito do anticristo, está prestes a se identificar. O controle econômico, aquilo que lemos na Bíblia. Ei, preste atenção nisso. Vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia, porque isso é interessante. Isso é muito interessante, isso é muito importante. O que vamos ler neste momento?
Veja, quando a Bíblia diz que está mencionando todas as classes sociais e depois menciona algo, versículo 17, e diz: e que ninguém pudesse comprar nem vender. Aí, essa frase que muitos passam rapidamente, comprar e vender, se refere ao controle econômico mundial. Eles vão ter controle sobre a sua economia. Você não vai poder comprar, não vai poder vender. E esse controle já existe há muito tempo. Há muito tempo. Já existe um controle aqui na Colômbia, a DIAN já sabe tudo o que nós temos. Já sabem quais são nossos ativos, passivos, o que devemos, o que comemos, o que compramos. Eles já sabem tudo. Tudo eles já sabem. Eles sabem se eu vou a um salão de beleza, eles sabem se eu como um cachorro quente, eles já sabem se eu como fast food, eles já sabem tudo. Vocês, mulheres, existe um controle econômico que já sabe onde vocês fazem as unhas, onde pintam o cabelo, os cremes que compraram, quanto pagaram, quanto tem na conta bancária, até mesmo o dinheiro que tem em espécie. Já sabem, você não pode mais esconder. Já sabem. Mas não se preocupe, porque o pior ainda está por vir, o pior está por vir, o pior está por vir, ou seja, vem algo ainda mais assustador. Esse é o controle econômico. Com o tempo você não vai poder comprar e não vai poder vender absolutamente nada. Não vai, né? Comprar um remédio para o seu filho, porque a Bíblia diz que as crianças sim vão ficar na grande tribulação. Sim, elas vão ficar na grande tribulação. O que te disseram na igreja é uma mentira. As crianças sim vão ficar na grande tribulação. E você não vai ter dinheiro para comprar remédios para elas. Você não vai conseguir resolver absolutamente nenhum tipo de trâmite. Você não vai conseguir fazer isso. Você será obrigado e obrigada a adotar e a ser marcado pela besta. Mas atenção, se você se deixar marcar pela besta, você estará condenado e condenada ao inferno. Já não pode haver absolutamente nada, nem ninguém pode te salvar. No momento em que você for marcado, você estará condenado ao inferno. Sei que há muitas perguntas até agora. O que fazemos, pastor? Eu já tenho a marca da curva. Espere, não se adiante. Ou seja, há muitas perguntas que o TikTok não resolve. Nem esses vídeos reais que você vê. A exegese que devemos fazer aqui é importante, porque aqui há uma marca e comércio. Vamos ver Isaías 46, versículo 10, por favor. Aliás, esse é um tema sensível. Deixe seu like. Mãozinha ou mãozinha, como vocês chamam aí no seu país. Dá o joinha. Se você está assistindo na televisão, entre no dispositivo e dê o joinha. Esse é o único apoio que estou te pedindo. Para quê? Para que muitas pessoas se juntem a essa transmissão. Porque isso não está sendo pregado. Neste momento eles estão lá, talvez assistindo a um telejornal. Milhões conectados. Mas hoje, o verdadeiro noticiário, a verdadeira notícia é o que a Bíblia vai te dizer. Isaías 46, versículo 10. Diz assim: mas é importante, eu gosto de Isaías. Isaías 46. Eu quero ler. Desde o capítulo 7, quero ler. Isaías 46, desde o capítulo 7, diz assim. Desde o capítulo 7 diz, eles o colocam sobre nos ombros, levam-no e o colocam em seu lugar. E ali está, e não se move do seu lugar. Gritam para ele e ele também não responde. Nem livra da tribulação, lembrem-se disso. E sintam vergonha. Caiam em si, transgressores. Lembrem-se das coisas passadas, desde os tempos antigos. Porque eu sou Deus, e não há outro Deus, e nada há semelhante a mim. E o versículo 10 é fundamental, que anunciou o porvir desde o princípio e desde a antiguidade. O que ainda não tinha sido feito. Que digo, meu conselho permanecerá e farei tudo o que eu quero. O que diz a Bíblia? Que anuncia o porvir desde o princípio. Desde o princípio. Desde o princípio, na Bíblia nós encontramos o fim dos tempos.
Por isso eu digo, continue assistindo aos noticiários. Eles simplesmente reagem aos eventos. Mas a Bíblia não reage aos eventos. A Bíblia conhece o futuro, a Bíblia conhece o passado, a Bíblia conhece o presente. Por isso a Bíblia diz, somente Deus é o único que anuncia o futuro desde o princípio, desde o começo. O Senhor já vem anunciando o fim desde o início. É isso que a Bíblia está dizendo. O único Deus, o único livro que anuncia o fim é a Bíblia, nada mais. O único livro que está à frente dos noticiários. O único livro que está à frente desses tratados de paz. O único livro que está à frente dessa identificação. Ninguém vai poder trabalhar no Reino Unido se não tiver a identificação digital. Foi o que disse o primeiro-ministro do Reino Unido. Ninguém. E a Bíblia já havia dito isso há muitos séculos, inclusive há 2 milênios. A Bíblia, através do apóstolo João, no primeiro século, disse isso, disse claramente. Ninguém poderá comprar nem vender, e agora, depois de 2000 anos, desde que essa profecia foi dada, hoje estamos vendo isso. Se não tiver, ninguém poderá. Se você não reage e não percebe isso, é porque somos piores do que pedras. Ninguém poderá vender por dentro. Se não reagirmos, se não percebermos o que está acontecendo, estamos mal. Se você ainda está esperando leite espiritual, vá em frente. Continue recebendo, continue dando leite espiritual, continue sendo um bebê espiritual, continue aí, mas isso não vai te salvar, porque a Bíblia diz claramente, Deus está declarando nas Escrituras, as Escrituras são preditivas, nenhum noticiário é preditivo. Eu já vi aí noticiários de reações e coisas que não fazem sentido, não acrescentam em nada. Mas veja, há pessoas que sempre pensaram que a Bíblia é só moral. Só moral. A Bíblia não é um livro de moral. Você está totalmente enganado porque Deus é moral. A Bíblia não é um livro de moral. A Bíblia é o livro das eras. A Bíblia é o livro das eras. Não, eu vou ler a Bíblia para me comportar bem. Algumas pessoas se comportam nos alcoólicos anônimos. Outras controlam o temperamento após conselhos de um psicólogo. Tem gente que faz isso. E sem ler a Bíblia, se você só está esperando a Bíblia para se comportar bem, só está esperando a Bíblia para parar de beber, para largar algum tipo de vício, você está perdido, meu filho, porque a Bíblia é para que nós possamos ir para o céu. A Bíblia é para que nós tenhamos a eternidade e aprendamos a identificar os tempos, aprendamos a identificar os tempos. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. É claro, e é isso que estão prometendo para vocês. E aí vemos vários judeus messiânicos reagindo, felizes. Uau, obrigado, já vai chegar a paz. Pastores que vivem em Israel estão felizes. Inclusive vejo pastores orando no Muro das Lamentações. Para que, por favor, Netanyahu chegue com boas notícias. Mas quando disserem paz e segurança, de repente virá destruição repentina. Isso é claro. Ei, reaja, porque a Bíblia diz isso, então virá sobre eles destruição repentina, como as dores de parto de uma mulher grávida, e não escaparão. O que é isso de orar no Muro das Lamentações? Quando Jesus orou nesse bendito Muro das Lamentações, me diga, quando Jesus disse, nem neste monte, nem em Jerusalém, nem em Samaria, Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Se você espera orar para receber uma resposta e quer ir ao Muro das Lamentações, está perdido. Talvez você nunca chegue a pisar nesse muro. Porque a distância que eu tenho deste lugar até Deus é a distância que existe. Dos seus joelhos ao chão, essa é a distância. Não é necessário ir ao Muro das Lamentações e dizer que vai orar pela paz para que Netanyahu faça bons acordos de paz. Me dão pena que gente tão miserável como confundem as pessoas, dizendo que estão orando no Muro das Lamentações para que Netanyahu faça o acordo de paz, ou seja, para que Netanyahu receba o anticristo. Como é que eles pensam nisso?
Daniel, capítulo 11, versículos 36 a 37, isso é delicado, isso é delicado, isso é delicado. E o rei fará conforme a sua vontade, e se exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus, e falará coisas maravilhosas contra o Deus dos deuses, e será entendido em enigmas. Então vá descartando todas aquelas pessoas que você disse que eram o anticristo, pessoas que pensavam que era Maduro o anticristo. Há outros que acreditam que Gustavo Petro é o anticristo, mas de verdade, esses aí não chegam nem a bestas, não chegam nem a bestas, porque veja, a palavra diz, e será entendido em enigmas. E não terá respeito pelos deuses de seus pais. É judeu, não é venezuelano, não é peruano, nem colombiano, é judeu, o anticristo. Já? Você está entendendo? Jared Kushner é judeu, só para vocês saberem. E eu já mostrei vídeos de como os judeus fazem. Eles colocam uma garrafa de Pepsi e dançam com as cabeças assim. Vocês já perceberam isso? Eu abençoo Israel, amo Israel, tenho tudo o que me identifica com Israel para abençoá-lo. Mas aceitar a doutrina deles, jamais, nunca aceitaria. Eu mostro isso para que você não se torne idólatra de Israel, mas sim abençoe Israel como a Bíblia manda. Diz, olha isso, isso continua, ei, isso continua, fica mais interessante. E não terá respeito pelos deuses de seus pais, é judeu, os deuses de seus pais é judeu, nem pelo desejo de mulheres. Então, Emmanuel Macron, não. Primeiro porque se casou com a bisavó. Emmanuel Macron, não. E Harry Kushner, também não, pois é casado com a filha de Donald Trump. Não é pelo desejo das mulheres, então vamos tirar. Espere! Olha só, investigue a fundo que Harry Kushner, na primeira vez que Donald Trump ia se candidatar, votou como mulher. Vou deixar assim para você, pronto, não vou dizer mais nada. Nem respeitará nenhum Deus, pois ele cuidará disso e se exaltará sobre todos. Aqui a palavra é fundamental, preste atenção, aqui é fundamental. Já está em cena, já está no quadro, já está no palco, a marca da besta. Há muitas pessoas que estão reagindo, bravo, glória a Deus, mas não vi uma explicação nessa parte. Porque aqui é descrito o governante que imporá controle absoluto. Paralelo ao anticristo, é muito parecido. Diz que ele não terá respeito nem amor pelo Deus de seus pais, nacionalidade judaica. O caráter dele, entendido em enigmas. O que mais? A Bíblia nos dá outro detalhe. Ele não terá desejo por mulheres. Descubra quem Harry Kushner era no começo. Zacarias, capítulo 12, versículo 3. Poxa, eu não pensava que os judeus participavam dessas ideologias. Olha só, veja só. Por que você acha que aconteceu o ataque de 7 de outubro de 2023? O que você acha que eles estavam fazendo em Tel Aviv? Descubra, pesquise, entre e investigue. Não sou ninguém para julgar Israel. Simplesmente abençoo Israel e reagimos ao que está acontecendo. Zacarias capítulo 12, versículo 3. Já é real. Eu disse isso muitas vezes. Vários pastores sérios, que identificam os tempos, já disseram isso. Ou seja, sim, há pastores que estão dizendo isso, mas são poucos. Por exemplo, o que o seu pastor pregou no domingo de manhã? Zacarias, capítulo 12, versículo 3. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que se levantarem serão gravemente feridos, e contra ela virão todas as nações da terra e a cercarão. Todas as nações da terra. Veja, Jerusalém será o centro do conflito mundial. E já é. Isso não é algo que vai acontecer daqui a 100 anos. Mentira. Já é. Desde 1948, e agora isso se intensificou ainda mais. Me diga, Israel não é o centro do conflito mundial. Em que planeta você vive, então? Em que planeta você vive? Em que universo?
Já, se você acha que é um anjo, está na hora de aterrissar e perceber o que está acontecendo. Já, Israel faz parte exatamente do que está acontecendo. Faz parte. Então, Daniel, capítulo 8, versículo 25. Esses textos eu não tinha citado, tenho eles aqui, porque, como eu disse, estou acompanhando as notícias, observando. Mas eu fico pensando, hoje estive muito pensativo. Disse, o Senhor está muito perto, o Senhor está muito perto, muito perto. Daniel, capítulo 8, versículo 25. E será engrandecido até o príncipe do pacto. Já Harry Kudner está entre as cenas. Há vários vídeos. Glória a Deus por isso. Já ele destruirá o povo, seu governo, e será retirado, e não por mão humana. Aqui vemos o uso que descreve um poder político que usurpa a estabilidade. Ou seja, um poder político que aos poucos vai usurpando. Ou seja, ele vai ser um governante que não vai ser eleito democraticamente. Se você está percebendo algo mais que não tinham te contado, Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Aliás, irmãos que estão aqui se conectando, esse tema é muito sensível, porque é apocalíptico e porque estamos confrontando os governos deste mundo. Por favor, deixe seu like. A propósito, a besta, o anticristo, o sistema, as forças do mal, o reino das trevas não querem que este vídeo continue sendo pregado. Querem cortar isso, querem evitar isso, querem que isso nem esteja presente. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Preste atenção. Aqui nós vemos também algo mais. É o seguinte, olhe entre as nações e contemple e veja. Admire-se, maravilhe-se, porque farei uma obra em seus dias que vocês não acreditarão quando for contada. Olhe, isso anuncia um mover divino inesperado. Não! Quando o mundo disser paz e segurança, virá algo repentino. Em um piscar de olhos também mostra algo repentino. Por isso eu digo, pessoas que estão aqui que dizem, pastor, mas eu estou preocupada, porque a CUR, o que eu faço se eu tiver que aceitar esse tipo de identificação? O que eu faço? Joel, capítulo 3, versículos de 9 a 10 também. A Bíblia diz, proclamem, nações, escutem, povos. Tremei. Veja, Joel, o que diz a Bíblia, tremei. Porque Jeová se levantou para contender e entrou em juízo para julgar os povos. Que os lancem a espada e preparem os arados, que os amarrem com grilhões e puxem por eles. O Senhor se levantou para contender. É isso que a Bíblia diz. Esses textos são fundamentais. Olhe isso, olhe o que estamos lendo. O que o Senhor está nos dizendo? Tremei. Porque o Senhor se preparou para uma grande batalha, há uma grande disputa vindo aí. E o juízo veio sobre os povos, sobre as nações. Tudo o que está acontecendo, tudo o que você está vendo, é juízo para as nações. Agora bem, vamos fazer uma análise do que vamos fazer então. Qual é a implicação imediata para a igreja? Tecnologia mais lei, isso é o que estamos vendo? Implementação prática, identidade digital. Já condiciona a economia, trabalho, comércio, as empresas. As empresas serão controladas. O que vem depois? Depois vem presidentes como Nayib Bukele, que usam o Apocalipse para descrever medidas políticas. Isso é para prestar atenção. Isso é para colocar sob a lupa. Acordos de paz. Pessoas que vão até o Muro das Lamentações para orar, supostamente para que tenham paz, para que Netanyahu se saia bem de lá. Tomara que percebessem o que está acontecendo. Tomara que lessem a Bíblia. Cada tratado traz consigo planos e propósitos internacionais. Mas, na verdade, são estratégias ocultas, estratégias das trevas, estruturas de controle.
o espiritual e o prático. A profecia não é teoria, isso não é informação. Se você quer informação em estratégias militares, a informação. Informação e colocam os mesmos navios de sempre. Se você quer informação, há muitos noticiários. Semana aqui na Colômbia, no México, não sei se ainda existe a Univision. Todos os noticiários estão disponíveis, se quiser. Mas se você quiser, o que vai permanecer, meu conselho vai permanecer e eu vou fazer o que eu quero. Ou seja, assim o homem faça de tudo para impedir, querendo matar o anticristo. Porque realmente tem pessoas que chegam até a pensar nisso. Pastor, e se a gente identificar o anticristo e for lá sequestrar e eliminar ele? Pastor, o que acontece nesse caso? O que acontece se a gente chegar lá e avisar o Netanyahu para não fazer nenhum tipo de acordo de paz e ele não fizer? Podemos evitar que o anticristo se manifeste? Ou seja, às vezes de verdade a gente deveria ler mais a Bíblia e perceber que Deus está no controle de tudo. A profecia não é brincadeira de criança. A profecia serve para estarmos preparados. A profecia precisa de discernimento, a profecia precisa de organização, precisa de oração. É isso que a profecia precisa. Aqui nós vemos que existem 3 peças visíveis, uma lei estatal que condiciona o trabalho por meio de uma marca digital. 3 coisas importantes. Número 2, um plano internacional. Esse plano de paz, 20 pontos com mecanismos administrativos. E eu sei de cor o que aconteceu. Netanyahu foi lá com o presidente Donald Trump. Donald Trump dá 20 pontos. Mas nesses 20, os 20 pontos se resumem nisso. Ah, pastor, diga os 20 pontos. Sim, é isso que resumem os 20 pontos. Quais são? Que vá para Gaza e que, por favor, tirem todas as armas do Hamas. E quem vai ficar de olho em tudo isso é nada mais, nada menos do que o próprio presidente Donald Trump, para garantir que o Hamas entregue suas armas. E pronto, todas as atrocidades deles são perdoadas. Vão para casa e Israel tem que retirar todos os seus militares para que fique claro. Retirar todos os seus militares de Gaza. Tem que tirá-los e dizer, bom pessoal, vão para casa. Pronto. O Hamas tem que devolver os reféns inteiros, sãos e salvos. Se o Hamas resistir, Israel disse, já cansei. Se o Hamas resistir, vai começar a guerra total. Aqui eu não vou respeitar mais nada. Foi isso que ele disse. Benjamin Netanyahu. Ele disse isso ao presidente. Ele falou, ei, você vai ficar de olho nisso, né? Sim, eu vou ficar de olho. Ele vai ficar de olho nisso. Excelente. Donald Trump vai ficar de olho no que vai acontecer no cenário. E ele vai ficar super atento. Já estou adiantando para você o que vai sair nos noticiários de amanhã. Estou te adiantando hoje. Ele vai ficar muito atento a isso. Donald Trump vai ficar de olho. Mas Netanyahu disse para ele, se isso sair do controle e o Hamas voltar a aprontar, ou se nos entregar os 20 reféns, mas depois, no dia seguinte, vierem nos atacar, vocês vão me conhecer, porque já estou cansado desse joguinho de criança. É isso? Já? É isso. Esses são os 20 pontos já. Resumidos, assim você pode ler a Bíblia sem precisar assistir noticiário amanhã. Então, olha isso. A narrativa pública do que estamos vendo aqui. O quê? 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 Nunca antes visto, jamais, em tempo algum, nunca antes visto, sempre faziam seus devocionais. Mas o que mais há aqui? Um segmento de provas. Já vimos isso. Agora, o que a igreja deve fazer? A organização estratégica. Pastor, o que devo fazer? Quero compartilhar uma ótima notícia com todos que se conectaram. Uma notícia muito boa. Espero que você tenha deixado seu like em tudo isso que estou fazendo. É um esforço, porque de verdade a garganta não aguenta, mas vamos fazer de forma mais contundente. Olhem, número 1. O que a igreja deve fazer? A igreja deve identificar os tempos. Se você é daqueles que não acreditam no arrebatamento, perdeu, será marcado pela besta.
Se você é daqueles que não acredita no arrebatamento, já está marcado pela besta. Já está marcado. Ou seja, você já é como Judas Iscariotes. Você é o filho da perdição. Já está programado para perder. Entendeu? Se você não acredita no arrebatamento, se você não acredita no rapto de que a Bíblia fala, se você não acredita no rapto, eu já expliquei bem o que é o rapto, certo? Você já está marcado pela besta, pois quem não crê no rapto não será arrebatado. A Bíblia diz que com o coração se crê, e se você não crê, você não recebe. Ou seja, se você não acredita, se você vive na incredulidade, eu não acredito no arrebatamento. Então você fica assim, mesmo sendo uma boa pessoa, você se salva é pela fé, não se salva pelas obras. Você fica com o anticristo lá, fica engraxando os sapatos dele, fica com ele e fica marcado. E depois que for marcado, vai para o lago que arde com o anticristo. E o falso profeta vão juntos para lá. Pronto, isso vai acontecer. Estou te dizendo assim diretamente. Se você acha que o arrebatamento ocorre no meio da grande tribulação, também será marcado. Vou te dizer assim, nunca tinha dito desse jeito, vou falar assim diretamente. Se você acredita que o arrebatamento é no meio da grande tribulação, ou seja, que a igreja vai entrar na grande tribulação e no meio dela será o arrebatamento. Você também vai ser marcado, porque se acredita em coisas assim, também absurdas, vai ficar para trás se acredita que o arrebatamento é no final da grande tribulação. E quando o Senhor Jesus Cristo colocar os pés, eu não sei como vai ser. Ele vem, coloca os pés, depois que coloca os pés, sobe em uma nuvem, a nuvem voadora, e te leva para o arrebatamento. E depois vem de novo, e fica vivendo no milênio. As bodas do Cordeiro eu não sei onde é que colocam, mas isso é uma bagunça profética, já não é mais a bagunça bíblica. Preste atenção nisso que estamos dizendo. Analise, por favor, isso se você acredita no arrebatamento. Se não acredita no arrebatamento, de jeito nenhum tipo de arrebatamento. Você é candidato para a besta? Se você acredita que o arrebatamento será durante a grande tribulação, já está marcado pela besta. E se você acredita que será no final? Também? As pessoas que estão identificando os tempos são aqueles que acreditam que a igreja, a verdadeira igreja, não o prédio. A verdadeira igreja do Senhor não entrará na grande tribulação. Será arrebatada para onde? Nos ares, não na terra, nos ares. Jesus nem sequer pisará a terra quando você for arrebatado e arrebatada. Já expliquei isso muitas vezes. A igreja que crer nisso vai conseguir se salvar. Por quê? Porque a marca oficial começa depois do arrebatamento, tá bom? Agora sim, está claro, porque a marca oficial começa depois do arrebatamento, depois. Então, o que a igreja deve fazer? Oração estratégica, mas mais do que oração estratégica. Educação digital, o que estamos fazendo neste momento. Compartilhe esses vídeos, não tenha medo, compartilhe com sua família. Educação digital e preparação sobre identidade. Isso é o que a igreja deve estar fazendo, é o que seu pastor deve estar fazendo, é o que todos deveriam estar fazendo. E o que mais? Devem estar falando sobre privacidade, sobre todas essas coisas. O que mais deveriam estar falando? Devem estar criando redes de apoio comunitário que não dependam apenas do Estado, e eu já disse isso muitas vezes. Eu não dependo deste governo deplorável da Colômbia. Este governo é a pior coisa que poderia ter acontecido. E em nome de Jesus, não me representa. Você deveria estar fazendo o mesmo aí no México. Se você fica dependendo do Estado, que o Estado te dê tudo, que o Estado te dê subsídios. Não é que eu vou ficar aqui no subsídio do governo. Olha só, que ele dê, porque as pessoas que dependem desses subsídios também são os candidatos. Para que quando vier a marca oficial, atenção! Atenção, estou te dizendo, pastor, como você tem tudo. A vida toda estivemos em famílias em ação, censos, conselhos e tantas coisas onde podíamos nos envolver. Para que o governo nos dê um prato de lentilhas em troca de vendermos nossa dignidade, nossa identidade para nós.
Lá estávamos nós, mergulhados de cabeça, éramos pobres, miseráveis, cegos, nus, incrédulos, pecadores, ímpios. Mas quando Cristo chegou, isso teve que mudar em nossa mente, teve que ser transformado. Para quem está chegando agora, recomendo assistir ao vídeo de Nayib Bukele no início, vocês vão ficar impactados. Pronto, que mais documentação, arquivo de provas sobre medidas restritivas, tudo isso você tem que ver. Por que, pastor? Para que, por favor, você entenda que essas são as evidências que você precisa. Mas se eu vou embora, pastor, para que saber disso? E sua família, você sabe se ela vai embora? Não seja egoísta. Por isso estou fazendo este vídeo. Se eu não fico em casa, me preparando ou assistindo televisão, sabendo que vou partir no arrebatamento. Mas com isso, veja todas as pessoas com quem estamos falando sobre esse assunto. Incidência pública em defesa de direitos e liberdades. Desde já nós temos que fazer oposição. E eles estão fazendo isso, esse canal se encarrega disso. Ou seja, o governo disse não, vai ser estabelecido que todos os meninos vão vestidos como mulheres e as meninas vão vestidas como homens. E já é uma ordem, que pena, eu não aceito essa ordem. Desde já você deve ir tomando medidas, desde já você deve começar a se restringir. Mas, pastor, eu já coloquei a CUR, não se preocupe, isso é uma plataforma, é um teste. Simplesmente não é a marca oficial, Mas é preciso prestar atenção ao Reino Unido. Isso sim é algo sério. Isaías 46, que anuncia o que virá desde o princípio e desde a antiguidade, o que ainda não ocorreu. Meu conselho permanecerá e farei tudo o que eu quero. A Bíblia não é lenda, é agenda profética. O que é isso? Agenda profética não é lenda, é agenda profética. Não se trata de você se assustar, de dizer não, vou ficar assustado. Não, e sim de estar firme em Cristo e preparado para o que vem. A primeira coisa que você deve estar atento é o arrebatamento. As pessoas que estão aqui, que digam como fugir. Está claro? Acabei de dizer todos os passos. O que a igreja deve fazer? A igreja deve ser esclarecida sobre esses tempos. Aquele que tem mente, diz a Bíblia, aquele que tem mente e entendimento, conte, por favor, já é hora de despertar. Profecias. As profecias são claras, as profecias são evidentes. Vamos nos aprofundar de verdade. E eu disse que o canal ia dar uma reviravolta total. Então todas as pessoas que assistiram a este vídeo e concordam com esses temas apocalípticos, proféticos dos últimos tempos, e ainda não se inscreveram e não ativaram o sino de notificações, vamos lá, inscreva-se, ative o sino de notificações. É importante que você faça isso, assim você receberá notificações, mas às vezes o sistema não envia. Nós percebemos isso. Por isso nós também estamos atentos e não vamos deixar que os filhos das trevas sejam mais astutos do que nós. Nós vamos nos levantar e por isso criamos um canal no Telegram. Já temos 4.200 membros no Telegram. Se você ainda não nos segue no Telegram, essa é uma plataforma muito boa, mais segura do que o WhatsApp. Eu sei porque estou dizendo isso, já colocamos lá vídeos que o YouTube apagou e no WhatsApp também aparece que esse arquivo não é compatível. Quando eu envio vídeos sensíveis, então no Telegram eu consigo enviar? Por isso eu digo, vamos para o Telegram e lá também estamos compartilhando todos os vídeos que vamos postando sobre esses assuntos.